Olá, pessoal. Depois de estudarmos alguns algoritmos de ordenação, chegou o momento de nós compararmos esses métodos, a eficiência deles, os resultados que nós conseguimos observar das suas aplicações, quando que é melhor aplicar um determinado tipo de algoritmo, quando que é melhor aplicar outro, dado que os algoritmos eles apresentam vantagens e desvantagens dependendo do contexto. Tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro, a complexidade dos algoritmos. Nós vimos aí que o algoritmo de seleção e de adição são chamados de algoritmos simples, pois eles são simples de implementação, entretanto, eles não apresentam um caso médio eficiente, eles são quadráticos. Já os algoritmos shell-sort, quicksort e heap-sort, eles são chamados de algoritmos de ordenação eficientes, pois conseguem ordenar um conjunto de dados na ordem de O n log de n, certo? Considerando aí quicksort como referência, você vê que ele tem um melhor caso em O n log de n, assim como o shell-sort. Entretanto, a gente vai ver que na prática, apesar do quicksort e shell-sort ter os mesmos custos de complexidade, a gente vai ver na prática como que o quicksort sai melhor que o shell-sort, apesar de ter o mesmo comportamento assintótico. Um destaque que podemos fazer imediatamente, analisando aqui a complexidade dos algoritmos, é o heap sort, que ele é muito interessante por ele ter o mesmo custo, tanto no melhor caso, como no caso médio e no pior caso. Né? Ele é O n log de n em qualquer cenário, coisa que o quicksort e o shell-sort não possuem. Isso faz com que ele seja um algoritmo de ordenação relevante. Este slide ele é extraído do livro do Ziviani e ele nos apresenta o tempo real de execução com dados aleatórios. Então é um tempo que foi medido mesmo em segundos, tá? Então foi medido o tempo da execução de cada algoritmo, tentando reproduzir o mesmo cenário, assim, o mesmo ambiente computacional para cada execução dos algoritmos, certo? E aí você vê que o quicksort está marcado com valor 1, ou seja, 1 significa que o quicksort teve o melhor resultado, tanto para arquivos com 5.000 registros, 500, 5.000, 10.000 e 30.000 registros. Então, os valores nessa tabela indicam o valor do algoritmo que teve o melhor resultado e os outros algoritmos, os outros valores indicam quantas vezes mais lento que foi em relação ao quicksort. Então, por exemplo, shell-sort para um arquivo com 30.000 registros, ele levou o dobro de tempo que o quicksort. Então, se a gente for comparar aqui o quicksort com os métodos de ordenação considerado não eficientes, você vê a diferença de tempo. Tá? Por exemplo, para 10.000, você vê que o seleção e inserção, né, levou, no caso, a seleção 228 vezes mais e 161 vezes mais o método de inserção. Você vê que é proporcional o algoritmo de seleção e inserção, a partir do momento que os arquivos vão crescendo, vai aumentando a diferença dele em relação aos algoritmos eficientes. Tá? Você vê aí o shell-sort também vai aumentando a diferença dele em relação ao quicksort a partir do momento que o tamanho dos arquivos, né, a quantidade de registros vai aumentar. O heap-sort você vê que ele mantém estável. Né? Você vê que o heap-sort ele não oscila para valores aleatórios quando vai aumentando. Ele vai manter a mesma proporção em relação ao quicksort. Ele é mais demorado que o quicksort. Tá? Mas ele não oscilou o seu desempenho ao longo do tempo, ao longo dos arquivos maiores. O tempo real de execução com dados na ordem crescente. Então, para este slide aqui, está analisando os dados em ordem crescente.
certo? Então, nós vemos que para este cenário, o algoritmo de inserção ele é imbatível. Ele, ele ganha dos algoritmos eficientes quando os dados já estão em ordem crescente. Tá? A gente pode perceber aí que, né, seleção ele tem um péssimo resultado. Tá? Os algoritmos tidos como eficientes, a gente consegue notar que o Quicksort tem um resultado um pouco melhor, tá? Em comparação com o algoritmo de inserção. E o Shell Sort ele vai tendo proporcionalmente resultados piores aí, a partir do momento que aumenta o tamanho, a quantidade de registros. Bom, neste slide agora, nós vamos analisar o tempo real de execução com dados na ordem decrescente. Então, o que a gente consegue observar aqui? O inserção ele não é eficiente neste caso, porque ele é ruim. O Quicksort se destaca como o melhor para essa situação. Então, nesse cenário, o Quicksort ele tem sempre o melhor resultado. E aí você vê, né, aquela mesma situação, o Ripsort aumentando um pouco, né, o seu custo, quando você aumenta o tamanho dos arquivos. O Shellsort ele se mostra estável em comparação ao Quicksort para essa ordem de dados, né, essa sequência de dados. E vamos ver o próximo slide. Nesse slide é analisada a influência da ordem inicial dos dados. Tá? Qual que é a influência da ordem inicial dos dados para os algoritmos? Por exemplo, vamos exemplificar aqui. No caso do Shellsort. O melhor resultado do Shellsort é quando, né, a gente está vendo aqui, quando os dados já estão em ordem crescente. Você vê que tanto para 5.000, 10.000, 30.000, ele teve o melhor resultado. Tá? E aí foi 0,5 vezes, em média, pior, tá? Quando em ordem decrescente, e em ordem aleatória ele é pior, né? Quando os arquivos estão ordenados em ordem crescente ou decrescente. O Quicksort ele também tem o melhor resultado para dados em ordem crescente, certo? E a gente vê que uma ordem aleatória, o Quicksort ele fica mais lento, ele é mais rápido quando está em ordem crescente ou decrescente, que foi muito parecido. Quando é aleatório, você cai um pouco mais em situações de pior caso e aí você pode ter mais problemas. Ripsort, você vê que o melhor resultado dele é quando está em ordem decrescente. Entretanto, você vê que ele é estável, né? A gente pode dizer que ele é não estável, não é a palavra ideal por conta da estabilidade, né? Da classificação por estabilidade. Ele é previsível. Você vê que em nenhum cenário o custo de execução dele dobra ou aumenta absurdamente. Ele mantém o mesmo custo para qualquer cenário, para qualquer ordem que os dados estejam, aleatório, crescente ou decrescente. Você vê que o Quicksort ele altera o seu resultado, ele altera o seu custo, né? Você vê que quando você pega, ele dobra, né? Ele é muito mais rápido quando está em ordem crescente, ele dobra o seu tempo para executar. E o Shellsort é mais caótico nesse sentido também, né? Então o Ripsort tem essa característica. Nós vimos aí que o Quicksort ele é o melhor para a maioria dos cenários. Nós vimos também, a gente conseguiu ver onde se pode usar, por exemplo, um método de inserção, um método simples, quando os dados já estão praticamente ordenados, ele é muito eficiente, então ele pode ser usado também. E o Shellsort é um algoritmo de implementação simples e que apresenta bons resultados. Então, o engenheiro de software, na hora que ele vai implementar uma solução de ordenação, ele precisa analisar qual o contexto que ele está trabalhando para você fazer um melhor uso desses algoritmos de ordenação. Então essas foram nossas referências e o livro do Ziviani, o site do Programmes também foi utilizado. Continuo à disposição para tirar dúvidas pelo e-mail, nos fóruns da monitoria. Então encerramos aqui
os conteúdos de algoritmo de organização. Desejo que vocês implementem esses algoritmos, resolvam a lista de exercício e façam bons estudos. Um abraço e até mais.